Olá, queridos amigos e amigas. É com muita alegria que hoje eu estou retomando uma nova série do nosso podcast, O Descobridamente, com um tema muito especial. É uma série inteira com mais de 20 episódios que serão gravados, voltados com temas para a comunidade LGBTQIAPN+. É um apanhado geral sobre várias coisas e com um olhar especial, com um olhar de acolhimento, de suporte, de ajuda, de apoio, né? Essa comunidade que eu tanto me orgulho de fazer parte e de estar inserido nela. E hoje, para a gente aquecer um pouco, nada mais natural do que falar de um dos temas mais presentes ao longo das nossas vivências, que é o sentimento de rejeição às pessoas LGBTs. Esse sentimento são características presentes muito fortes na nossa criação, desde dos nossos primeiros sinais de expressão no ambiente familiar, de maior ou menor grau, enfrentamos essa negação. É como se o ambiente se mostrasse um lugar onde a nossa presença, o nosso modo de ser, de existir, fosse hostil, não fosse aceita. É claro que a maioria das pessoas, independente das suas características, enfrentam sentimentos de rejeição. Mas quando se tratam de pessoas LGBTs, não é apenas rejeição. É uma rejeição voltada para repressão. É uma rejeição apoiada na ideia do ridículo, da inadequação, da invalidação, que resultam em profundos sentimentos de insegurança, de baixo merecimento e afetam a nossa autoestima e a nossa concepção do eu, né, por toda uma vida. É realmente fazer um trabalho quando nos tornamos adultos é um trabalho de doula, né? É um trabalho de voltar e acolher essa criança desde os primórdios. Essa criança que foi obrigada a imprimir uma personalidade, um jeito de ser, usar, vestir, falar, pensar, que não necessariamente era o seu jeito, mas que lhe fora imposto, assim como ideias de sexualidade, gênero, como se houvesse um padrão correto de existir no mundo e tudo que destoasse disso fosse absurdamente errado. É tão interessante que, se a gente observar, do ponto de vista das pessoas homossexuais, a gente tem tantos reis que a história relata, tantos padres, bispos, pessoas que mudaram o curso da história, mas que também se posicionaram contra toda e qualquer diversidade sexual, e histórias que foram encobertas para que as novas gerações enxergassem ainda mais a sua orientação como uma patologia. Imagine que a homossexualidade foi considerada patológica até meados dos anos 90, como um estigma que contribuiu para que nós fôssemos olhados sempre como marginalizados da sociedade, sempre como seres e criaturas que deveriam ficar à parte, que tinham caráter duvidoso, que não poderiam ser de confiança ou que apresentavam
algum defeito ou alguma característica que logo mais ia se apresentar como perversa e como pior. Muitos de nós cresceram se rejeitando, cresceram com ideações suicidas, com crises automutilatórias, tanto emocionais como psicológicas e até mesmo física. Há uma carga de dor no inconsciente coletivo de toda a população LGBTQIAPN+. E essa carga de dor é reforçada toda vez que estamos em sociedade, nos trabalhos, na família. Sempre essas pessoas estão tentando nos afirmar que o que de ruim que elas sentem no coração e o que elas são de negativo deve ser representado por nós. É um lugar de bode expiatório que querem nos enfiar goela abaixo e que nada tem a ver com a nossa essência, com a nossa missão no mundo e com as nossas capacidades. O nosso desafio, enquanto seres humanos que somos, é nos amar, é permitir que no nosso campo emocional e psíquico habite coisas boas, boas crenças, é transmutar a dor dessas memórias. É mesmo com tantos eventos de dor, não deixar que as emoções negativas ficam presas, incrustadas nisso. É fazer um grande trabalho de aceitação, de acolhimento, de auto-amor. Apesar de que, mesmo em ainda alguns lugares se tornando um pouco mais abertos à diversidade, em algumas cenas isso ainda é visto como vulgaridade, como exposição desmedida, como se houvesse um perfil do gay que é aceito, da lésbica que é aceito, e todas essas variações fossem vistas como menos legal ou menos melhor, entre aspas. Ou seja, ainda há um longo caminho a percorrer dentro de nós mesmos e para que a sociedade nos aceite como somos. Mas o que de mais útil podemos fazer por nós é nos amar, é estar do nosso lado, é se colocar disponível para a nossa história e não deixar que esse passado manchado por abuso, por assédio, determine a nossa história e que essas intenções negativas dirigem o nosso caminho. E isso é possível sim fazer com auto-amor, com cuidado, com terapia, se elevando sempre e se descobrindo cada vez mais a pessoa maravilhosa que cada um de nós representa nesse planeta. E assim eu encerro pedindo a vocês que me sigam lá no Descobridamente no Instagram, e eu vou deixar o link do grupo também, o grupo Lírio dos Vales, que é dedicado a toda a população LGBT, que vocês podem entrar para ter um contato mais próximo. Um grande abraço, tudo de bom.